Bom dia. Muito bom reencontrar todos vocês aqui, muito bom ver amigos chegando, visitas aparecendo. Muito bom ter a oportunidade de receber vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor nessa comunidade e é um privilégio receber você que nos visita aqui. Se você nos assiste pela internet, é um privilégio que você esteja conosco, mas nosso desejo é que você se junte a nós também aqui presencialmente. Nós temos o costume de todos os domingos cantar ao nosso Senhor e abrir a sua palavra. Nós temos o hábito de voltar os olhos para as Escrituras para buscar o que Deus nos ensina nessa Escritura. Nós sabemos que essa é a verdade de Deus, nós sabemos que essa é a palavra inspirada, esse é o texto que Ele nos deu para que servisse de instrução para a nossa vida. E nós estamos estudando o livro de Tiago, e alguém já me disse o seguinte: Marcelo, já está jóia já de Tiago. Tiago está sendo um pouquinho agressivo com a gente, ele está deixando a gente um pouco ferido, mas essa é a ideia da Escritura mesmo. É ferir o nosso pecado, em particular o nosso orgulho. As Escrituras, elas não vão medir esforços para confrontar o nosso pecado, para confrontar o nosso erro, e se nós somos honestos com esse texto, nós vamos ler e vamos sair um pouco ofendidos com ele. Aliás, nas últimas mensagens, o nosso livro, o nosso autor no livro de Tiago, ele tem focado de uma maneira muito agressiva no nosso orgulho. Quando nós vamos para o texto que nós estamos lendo, nós percebemos que Tiago tem um importante propósito de lidar com o nosso orgulho. E ele começa esse ataque ao nosso orgulho com a seguinte consideração: não sejam muitos de vocês mestres. Ao que parece, aquela comunidade tinha gente que se entendia muito inteligente, muito sábia, muito diferente daquilo que talvez nós esperaríamos em outros lugares, não é verdade? Nós não temos esses problemas, né? De querer ser sábio, inteligente, mais inteligente que as outras pessoas. E nesse contexto ele diz o seguinte: aqueles que querem ser mestres, ou se vocês querem mesmo seguir esse caminho, vocês vão precisar aprender a usar a sua língua. Vocês vão precisar de sabedoria no falar. E ele vai demonstrar que existem dois modos, basicamente, para se falar. Existe um modo que é marcado pelas palavras que vêm de Deus, que são bênçãos, e tem aquelas que são maldições. E ele chega a dizer que a língua ela foi manchada pelo fogo do inferno, de tal forma que nós podemos usar a nossa língua para o mal. E ele estabelece esses dois elos. Vocês querem ser mestres, mas vocês precisam aprender a usar a língua. Você pode usar as palavras de maneira a engrandecer a Deus ou a favorecer, inclusive, as coisas que vêm do inferno. Mas ele continua o ataque e diz o seguinte: quem é sábio e entendido entre vocês? E essa, nós entendemos, é uma linguagem dele dizer quem quer ser líder. Você quer ser preeminente, ter posição de liderança, quer ser grande? Ele vai dizer, você vai precisar ter sabedoria naquilo que você vai fazer. O seu comportamento vai ter que ter uma sabedoria que concorde com esse desejo da liderança. E ele vai dizer que existem dois tipos de sabedoria. Ele vai dizer que existe uma sabedoria que é do céu, que é pura, que leva à paz. Existe uma sabedoria que é debaixo do inferno e leva à confusão. E ele diz, a confusão que existe entre vocês é porque vocês estão seguindo a sabedoria errada. Então, se vocês querem ser mestres, que falem direito. Querem ser líderes, que vivam direito. E ele estabelece esses elos, esses polos para nós. Só tem duas opções. Ou nós vamos agir de acordo com a graça de Deus, ou nós vamos agir de acordo com as bênçãos de Satanás. É isso. A nossa língua vai ser usada desse modo. O nosso comportamento vai ser medido desse modo. Não tem área cinza. É certo e errado. Deus e Satanás. É isso. Mas para dar o último golpe no nosso orgulho, ao invés de dizer quem nós gostaríamos de ser, Tiago diz quem nós somos. Ele diz infiéis. Algumas versões trazem adúlteros. É isso o que Tiago apresenta sobre quem nós somos. O adúltero, na sua tradução, não é aquele que violou o seu casamento. O infiel que nós vemos nessa tradução não é aquele que rompeu os seus compromissos. Essa é a descrição de quem traiu o Senhor. Adúltero no sentido de ter abandonado a Deus. Adúltero ou infiel no sentido de ter uma aliança e um compromisso com o Senhor e um relacionamento com Ele, e em algum momento ter rompido esse relacionamento com Ele. E agora nós começamos a entender o porquê que Ele é tão duro ao falar sobre as nossas palavras.
Porque as nossas palavras se parecem muito mais com Satanás do que com Deus. Por quê? Porque nós rompemos esse relacionamento com Ele e agora as nossas palavras não refletem mais o caráter dele. Por que o nosso comportamento é marcado pela sabedoria do mundo? Porque nós rompemos o nosso relacionamento com Deus e nós passamos a viver uma sabedoria que é do mundo. Faz todo sentido. Ele quer dizer que o nosso grande problema no final das contas é que nós que fomos salvos, resgatados, nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós que temos vida eterna nele, nós decidimos não viver com esse Deus e nós rompemos o nosso relacionamento com Ele e agora nós estamos manifestando essa distância que nós temos do nosso Senhor com as nossas palavras e com o nosso comportamento. Nós somos infiéis. Nós não somos mestres, líderes, nós não somos grandes. Nós somos falhos. Nós somos pequenos. Nós abandonamos o nosso Senhor. E aqui reside o nosso orgulho. Porque nós acreditamos que a vida cristã e a vida, de maneira geral, ela é melhor quando nós vivemos ela nos nossos termos. Nós os falamos com as palavras do inferno, nós usamos a sabedoria do inferno, e nós olhamos para Deus com orgulho e dizemos, o nosso modo é melhor que o seu. Como deuses, nós nos sentimos. E é por isso que Tiago vai dizer, Deus se opõe aos orgulhosos. Aliás, essa é uma frase que não é dele. Aliás, essa é uma frase que se você voltar para o Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes. E entre os versículos mais citados no Novo Testamento, adivinha que versículo aparece? Esse é um texto frequentemente usado nas Escrituras para descrever a relação que Deus tem com o orgulhoso. Não com o orgulhoso que não conhece a graça. Não com aquele que desconhece a verdade do Evangelho. Ele não está dizendo que ele tem problema com aqueles que são altivos nesse mundo. Não, ele está dizendo o seguinte: para aqueles que pertencem ao seu povo e continuam orgulhosos. Essas pessoas Deus se opõe. Essas pessoas, na sua tradução, talvez diga, Deus resiste. Mas como pode um Deus todo amoroso, como pode um Deus todo benevolente resistir e se opor a pessoas soberbas? Essa é uma excelente pergunta, errada. A pergunta correta deveria ser, como é que nós que conhecemos o benevolente Senhor queremos viver contrários ao modo que Ele nos ensina? Nosso Deus é profundamente benevolente, mas Ele trata com muita seriedade o pecado. Ele trata com muita clareza os nossos erros. E Tiago não está aliviando para nós. Ele não está transmitindo uma mensagem de alegria. Ele não está transmitindo uma mensagem que te faz sentir bem. Ele está sendo claro e direto com o nosso coração, com o nosso erro. Porque nós precisamos aprender que existe um modo de viver que é oposto ao Senhor. E quando nós vivemos assim, o nosso Senhor se opõe a nós. E nós que fomos convidados, justificados pela fé e temos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós que saímos da inimizade de Deus para a amizade, nós que saímos de sermos chamados mortos para sermos chamados vivos, de sermos chamados de criaturas para sermos filhos, nós escolhemos voltar a viver como se não o conhecêssemos. E nós nos tornamos orgulhosos. E nós criamos e cultivamos um ambiente de conflito com o nosso Senhor. Mas Tiago já bateu o suficiente em nós, não é verdade? Tiago já confrontou o nosso coração. A grande questão, então, é o que é que nós vamos fazer? E Tiago termina dizendo o versículo, mas ele concede graça aos que são humildes. Graça não é a graça da salvação. Ele não está dizendo que Deus salva aqueles que se sentem inferiores. A graça que ele está falando é o favor que ele tem. Graça, nesse contexto, é a benevolência divina. É o oposto da oposição.
Ao invés de sermos resistidos, nós seremos impelidos. Ao invés de conflito, nós viveremos um relacionamento de amizade. Ao invés de guerra, nós viveremos paz com Deus. E Tiago está dizendo o seguinte para nós: o nosso modo de viver a vida cristã, focado no nosso orgulho, é a causa do nosso fracasso espiritual. E nós precisamos encontrar um modo de viver que, ao invés de encontrar oposição divina, encontre o seu favor. E o nome desse modo de viver é humildade. Nós precisamos aprender a viver de maneira humilde para ganhar o favor divino e experimentar o favor divino. Talvez para tentar ilustrar isso para vocês, eu diria que a vida cristã de acordo com o orgulho é como alguém que ganha um barco. E esse barco, ele tem tudo o que você precisa para velejar bem. Tudo o que você precisa. Para uma viagem de paz tranquila você tem ali dentro daquele barco. Mas uma vez que você ganha aquele barco, você olha para aquele barco e diz: esse barco é meu. Esse barco eu consegui com as minhas próprias mãos. Esses são os meus méritos. Essas são as minhas forças. E você coloca esse barco no lugar, coloca ele na água onde você quer onde você quer velejar, e vai lá para a ponta do barco. E com um remo, você tenta forçar o movimento desse barco. E aos poucos ele vai deixando a praia, aos poucos ele vai se movimentando em direção ao alto mar, ele vai saindo e você, com a sua própria força, percebe que você consegue velejar. E você olha para as pessoas ao seu lado com seus barcos e diz: esse daí não sabe o que está fazendo, porque eu cheguei até aqui com a minha própria força, eu consigo navegar. Olha aqui, como eu consigo navegar direitinho esse barco. Mas vem chuvas, vem tempestades. E com a sua própria força você percebe que não consegue controlar nem a chuva, nem o barco. E quando vem a tempestade, você se volta para aquele que te deu o barco e diz: isso é injusto. Você está me dando tudo errado na vida. Eu deveria estar velejando. Olha a quantidade de esforço que eu coloquei. Olha o tanto que eu velejei. Olha o que eu fiz. Isso está errado. Eu não deveria passar por isso. Porque a vida marcada pelo orgulho, ela acredita que as bênçãos de Deus são conquistas pessoais. E nós criamos um ambiente de guerra contra o nosso Senhor, que nos deu a salvação em primeiro lugar. E nós criamos contra Deus um modo de vida em que nós percebemos em que Ele vai se opor a nós. E Ele vai ser o autor da chuva. Ele vai ser o autor da tempestade. Mas a vida cristã de acordo com a graça é receber um barco e entender que um barco tem um jeito certo de velejar. Você não veleja um barco de qualquer modo. Você não viaja de qualquer maneira. Você vai ter que aprender a içar a vela, a controlar os movimentos. Tem um manual para isso, tem treinamento para isso. Mas tem alguma coisa que nenhum manual e nenhum treinamento pode te dar. É o vento. Quando o vento bate nas velas do barco e o barco se movimenta, ali não existe mérito. Ali existe favor. Ali tem graça. Quando o Espírito sopra nas nossas vidas, ali nós aprendemos a velejar. Tem trabalho? Claro que tem, a vida cristã dá trabalho. Tem muito esforço envolvido, mas tem mérito nenhum. Vai ter que aprender a velejar? Claro que vai ter que aprender. Vai ter que aprender a lidar com a chuva? Vai! Mas o Deus que deu o barco, que deu a vela, que deu o manual, que deu a chuva, deu a graça. E a vida marcada pela graça e pelo favor divino é assim. Ela é vivida através do sopro e do ímpeto do Espírito. Ela não é um peso, ela não é um fardo, ela é difícil,
ela exige dedicação, mas ela é movida pela força de Deus. Essa é a diferença que Tiago quer mostrar para nós. Essa é a diferença de uma vida com a graça e uma vida cristã na base das próprias forças, na base do orgulho. E o que o Tiago quer fazer para nós é nos ensinar a abandonar esse barco do orgulho, do mérito e da força e nos conduzir a velejar com esse nosso Senhor. Ele quer nos ensinar a viver debaixo desse favor divino, dessa graça. E por isso, na mensagem de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o caminho da graça. Quais são os 5 princípios que nós podemos usar para vivermos essa experiência? Como é que nós podemos experimentar o favor divino? Porque nós precisamos entender como que isso funciona, nós precisamos entender como usar isso no dia a dia, porque nós queremos abandonar essa vida do orgulho que não está nos levando a lugar nenhum, e nós queremos desfrutar da graça de Deus como salvos em Cristo Jesus. E os 5 princípios que nós vamos observar no texto de Tiago é: primeiro, nós precisaremos escolher o nosso Senhor. Depois nós vamos buscar a Deus. Nós vamos buscar a pureza. Nós vamos lamentar os nossos erros. E então, nós seremos humildes, como aqueles a quem o Senhor concede graça. O que nós vamos olhar no texto de Tiago são 5 passos para desfrutar do favor divino na vida cristã. Se você puder, abra sua Bíblia, Tiago capítulo 4. A partir do versículo 4, nós vamos encontrar várias das afirmações que nós vamos estudar aqui. Mas primeiro lugar, versículo 7, nós precisamos escolher o nosso Senhor. Não dá para servir 2 senhores. Não dá para escolher. Nós já vimos, ele dividiu a nossa fala e o nosso comportamento entre céu e inferno. Adivinha o que ele vai fazer na hora de demonstrar o que é que nós temos que fazer? A escolha é somente essa. Nós vamos escolher servir o Senhor ou nós vamos escolher servir a Satanás. Não tem alternativa. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Está aí. Ele está dizendo que esses são os polos, essas são as opções. E entenda, se você não decidiu pelo Senhor, se você está em cima do muro, você está servindo a Satanás. Se você está indeciso, você já pertence àqueles que estão seguindo os ímpetos de Satanás e as suas orientações. Como diz o antigo meme, o muro, se você está em cima do muro, lembra, o muro pertence a Satanás. Ou você está com Deus, ou todo o resto é contra ele. Essas são as inimizades que nós carregamos no nosso coração, que guerreiam contra o nosso Deus, que demonstram que nós estamos longe dele. Nós temos que escolher a quem nós vamos servir. E nós só temos 2 escolhas. Não existem 1000. Não existem 150. Não são 10. Não são 5. Não tem 3. São só 2. Nós vamos servir o nosso Deus ou nós vamos servir a Satanás. Mas ele diz o seguinte: submetam-se a Deus e resistam a Satanás. Esses 2 verbos são muito importantes. Submeter-se a Deus significa dizer: eu me rendo aos teus pés. Eu abandono a minha força, eu abandono o meu orgulho, eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que eu acredito, que me oferece estrutura para dizer que eu sou bom, que eu sou melhor, que eu estou à frente, que eu consigo o que eu faço. Eu vou me render. Eu vou reconhecer, eu sou infiel. E eu preciso de ajuda. Eu preciso estar debaixo do seu senhorio. Submissão é isso. Por um outro lado, resistência é: eu não quero estar com o Senhor. Resistência, resistir a Satanás. A submissão pode ser até um elemento relativamente passivo. Eu me entrego. Mas resistência é algo profundamente ativo. É guerra. Eu vou colocar em oposição. E o que ele está dizendo é: quando nós escolhemos o nosso Deus, nós precisamos nos render ao nosso Senhor e cessar todo o nosso comportamento ruim, cessar a nossa guerra contra Ele, mas nós vamos nos levantar e reagir contra aquele que quer dominar as nossas vidas.
que é o exato oposto do que nós fazemos. Quando nós lemos as Escrituras, nós achamos Deus duro demais e nós resistimos à sua palavra. Nós vamos para a igreja, nós ouvimos a mensagem, nós achamos ela dura demais e nós resistimos à sua palavra. Nós oramos, ele nos diz o que temos que fazer, nós achamos duro demais e nós resistimos à sua orientação. Aí nós abrimos as nossas mídias sociais, nós escutamos as nossas conversas, recebemos um monte de informação que vem queimadinha no fogo do inferno. E nós falamos, é isso que eu preciso para a minha vida. Porque eu resisto à sabedoria divina e eu me submeto aos ensinos desse mundo. Essa é a essência da nossa ruptura. Nós afirmamos que amamos o nosso Senhor, nós falamos que temos salvação em Cristo Jesus, que nós encontramos redenção, que desfrutamos de uma vida nova, mas na prática, no nosso orgulho, nós resistimos à palavra de Deus, nós resistimos à instrução de Deus, nós resistimos à sabedoria de Deus e buscamos submissão em outro lugar. E nós vemos isso todos os dias. Quando eu era garoto no seminário, se você conhece um pouco da minha história no seminário, você sabe que eu não fui um aluno exemplar. Quando eu saí da escola, os professores deram graças a Deus. Eu não fui um bom aluno. Eu não pertencia a um grupo dos alunos que seguiam as regras da instituição e que eram louvados pelo seu comportamento. Mas a instituição tinha como demonstrar essas pessoas. E um desses caras, ele era o aluno exemplar, modelo. Ele era academicamente muito bom. As notas dele eram excelentes. Ele tinha uma comunicação muito boa. Ele falava muito bem. Ele tinha um jeito de ensinar muito bom. Ele era diferente entre nós. Quando nós olhávamos para um aluno diferente, esse cara era assim. Na igreja, ele foi muito bem recebido. A sua vida de oração, seu zelo pelo Senhor, sua devoção, eram visíveis para a gente. E ele foi para o ministério. Chegando no ministério, encontrou uma mulher cristã. Incrível. Casaram, tornaram-se parceiros de ministério. Serviram em uma comunidade como um dos membros da equipe, foram para outras igrejas onde eles tiveram a oportunidade de trabalhar ele teve a oportunidade de trabalhar como líder. Um cara que estava indo muitíssimo bem. Só tinha um problema. No seu coração ele manteve uma ruptura entre o céu e o inferno, que ele nunca teve coragem de falar para ninguém. E lá dentro ele guardou o seu desejo sexual descontrolado, oculto, sem que ninguém visse. E lá dentro ele cultivou desejos sombrios, que ele precisou de momentos sombrios para colocar em prática. Até um dia em que ele não aguentou mais a dicotomia. Falar sobre as palavras de Deus e viver com comportamento de acordo com Satanás. E essa ruptura guardada um dia estourou. Rompeu seu casamento, destruiu sua esposa, destruiu sua igreja, destruiu sua vida e hoje vive onde sempre esteve guardado no seu coração, de maneira pública, longe do Senhor. Nós não vimos essas coisas acontecer. Por quê? Porque essas rupturas acontecem aqui dentro do nosso coração. Ninguém consegue ver as lutas que você tem. E você pode disfarçá-las muito bem vindo para a igreja toda semana. Você pode disfarçar muito bem indo para o seu grupo pequeno. Mas se essa ruptura de fato existe no seu coração, em algum momento ela vai se tornar realidade. E a sua deslealdade ao Senhor vai aparecer. É por isso que o caminho para experimentar a graça, Tiago nos diz, é se submeter a Deus e resistir a Satanás. Porque se nós fizermos o oposto, é uma questão de tempo para essa ruptura nos destruir e destruir quem está em volta de nós. Quando nós olhamos para o texto de Tiago, nós percebemos o porquê que ele começa nesse ponto. Por que é que nós precisamos escolher o nosso Senhor?
Porque se nós verbalizarmos a nossa lealdade ao Senhor, mas cultivarmos uma vida dupla dentro de nós, nós não vamos experimentar a graça de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos experimentar o seu favor. Nós vamos viver a religião do mérito e da aparência e do farisaísmo. Vai ser a religião do legalismo. Mas não vai ser graça no cotidiano. Não vai ser graça na vida. Mas uma vez que Ele nos diz para escolher o nosso Senhor e nos submeter a Deus, Ele vai dizer, busque a Deus. Não dá somente para dizer quem é o Deus que você serve. Agora é hora de segui-lo, é hora de buscar. Ele diz, aproximem-se de Deus. E olha só o que ele diz, e Ele se aproximará de vocês. Como assim se aproximar de Deus? Deus está em todos os lugares, Deus habita em todos os lugares, Ele transcende a todas as coisas, Ele está aqui, Ele está lá, Ele está em todos os lugares. Como assim? Tiago não está falando de geografia, Tiago não está falando de local. Ele não está falando vai mais para a igreja que Deus mora com mais presença lá. Não. Até porque você está vendo, tem metade de um outro evento aqui acontecendo. Já já vai ter outra coisa acontecendo aqui. Deus não mora, que aqui a presença dele não é mais ativa. Ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre intimidade. Sobre buscar o Senhor como quem busca relacionamento. E o mais legal é que ele diz o seguinte, Ele vai se aproximar de nós. Se hoje nós sentimos o nosso Deus distante, se hoje nosso Deus está separado de nós, se hoje nós o entendemos como alguém muito longe de nós, entenda, foi você que começou esse processo de fuga e distanciamento. Porque se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Se você buscar o Senhor, ele vai se fazer presente para você. E Ele vai conceder graça. Esse é o caminho da graça, é de ir até Ele. Ele é o dono de toda a graça. É Ele que tem toda a benevolência, Ele que tem todo. É nele que eu me refugio, é nele que eu me guardo no meio da tempestade. Aliás, o salmista ele diz, para mim é bom estar perto do Senhor. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Pode vir chuva, eu estou amparado. Pode vir tempestade, eu estou protegido. O Senhor é o meu refúgio. Viver com o Senhor, se aproximar do Senhor, ter relacionamento com o Senhor, é isso que Ele espera de nós. Tenho feito aconselhamento com um casal, em que entre os muitos desafios que eles têm vivido, o marido tem um problema particular. Ele não consegue entender o que Deus está fazendo no mundo, ele não consegue entender. Ele olha para a sua vida e fala, eu trabalho, eu ralo, faço muitas horas, me desgasto, me desdobro, e eu não ganho o sustento que eu gostaria de ter, eu não ganho o salário que eu gostaria de ter, eu não ganho a preeminência que eu gostaria de ter. Os meus amigos já compraram casa, os meus amigos já compraram carro, os meus amigos já estão indo super bem na vida, e eu estou tendo que ralar, trabalhando mais do que todos eles combinados, para ver se eu consigo dar para as minhas filhas roupa, para ver se eu consigo dar para as minhas filhas comida, para ver se eu consigo colocar na nossa casa tudo que a gente precisa para passar o mês. Eu não entendo o que Deus faz. Falou, e eu fico nessa pergunta e eu não encontro respostas. Eu vou para as Escrituras e eu não encontro resposta. Eu oro, o Senhor não me dá resposta. Eu me sinto sozinho, abandonado. E grande parte do problema desse casal é que esse homem amargurado não consegue encontrar soluções para os seus problemas existenciais. E para a alegria do Rodrigo, eu perguntei para ele, você já leu Eclesiastes? Eu já. Falei, o que te chama atenção naquele livro? Falei, me chama atenção que aquele homem me entende. Ele faz um monte de perguntas e não tem nenhuma resposta. Falei, é verdade. Você quer ver que interessante? Olha o começo do livro. E no começo do livro, o autor de Eclesiastes vai para a criação. Ele fala que ele não entende o vento. Ele fala que ele não entende os rios. Ele fala que ele não entende os mares. Ele não entende o funcionamento do cosmos. Ele está a pau da vida com aquilo. Falei, agora vai para o fim do livro. Vai lá no último capítulo. Qual é a primeira coisa que ele fala? Lembra do teu Criador. Ele procurou todas as respostas na criação e não achou. Ele só se esqueceu de procurar o Criador. No fim do livro, ele não achou resposta. Ele achou um Deus amoroso, que ele passou a vida inteira evitando. E se você continuar do jeito que você está, você vai fazer a mesma coisa.
Se aproximar do Senhor é ter a experiência de buscá-lo, não porque Ele vai ter respostas para te dar, não porque Ele vai solucionar todos os problemas do mundo, porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso benevolente Deus. É com Ele que nós nos relacionamos. Não dá para fazer uma listinha de coisas por fazer. Viver com o Senhor, se aproximar dEle, é isso que Ele está ensinando. Escolha o seu Senhor e busque a Deus. Mas Ele continua, busque pureza. Esse Deus é um Deus santo. Para viver com esse Deus, nós temos que buscar a pureza de acordo com esse Deus. E Ele diz, pecadores. Ele começa de novo apontando quem nós somos. Pecadores, é isso. Para buscar pureza no Senhor, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus, Ele nos vê como quem nós somos pecadores. Você pode se sentir muito bem, você pode achar que você está cumprindo as regrinhas direitinho, mas o Senhor sabe o que você pensa. O Senhor conhece os seus mais sombrios pensamentos, aqueles que não dá para dividir com ninguém. O nosso Senhor sabe quem nós somos. E se nós quisermos essa pureza, nós precisamos lembrar disso, mas Ele vai dizer, limpem as mãos, porque essa é uma figura muito carregada no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, pessoas culpadas, elas tinham sangue nas mãos. A culpa era representada de uma maneira bem visual, bem fácil de entender. Quando nós temos culpa, nós temos as mãos sujas. Mas Ele continua dizendo, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ele fala sobre mãos, Ele fala sobre mente, Ele fala sobre coração. Todas as imagens descrevem nosso ser por inteiro. Ele não está falando sobre as coisas que nós manualmente fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. Ele está dizendo, vocês que são pecadores, nós que somos pecadores, nós precisamos de limpeza. Nós que somos divididos, nós precisamos de pureza. A solução para aquele conflito interno, aquela divisão, aquela corrupção que mora dentro de nós, é a pureza do Senhor. É assim que nós seremos feitos inteiros, não divididos. É assim que nós vamos ter inteireza, completude. É isso que significa maturidade. Ser perfeito, estar ausente de falhas. É quando essa divisão finalmente morre. Lembra, Tiago já falou sobre isso várias vezes. Ele falou do homem de ânimo dobro, que tem uma mente dividida. Aquele que tem a mente dividida não consegue nada, ele já tem nos ensinado isso algumas vezes. Mas por que ele está falando que nós temos a mente dividida e por que nós precisamos de purificação? Porque esse é o nosso desafio. Nós somos salvos por Cristo Jesus, mas nós vivemos com essa tensão dentro de nós. É uma maldição que nos acompanha desde a queda. Nós conhecemos o bem, nós conhecemos o mal e nós preferimos o mal. O grande problema da queda é que o ser humano se tornou o conhecedor do bem e do mal e preferiu o mal. E mesmo salvos e redimimos, nós lutamos com esse conflito interno e com essa divisão. Essa mente dividida é isso, essa luta entre o que é certo e o que é errado dentro de nós, que nós lutamos todos os dias. Qual é a resposta para isso? É a pureza. É entender que o dilema existe para nos lembrar que nós precisamos rejeitar o mal e escolher o que é bom. Nós precisamos aprender a rejeitar os ímpetos do nosso pecado e os convites da nossa sociedade para escolher o que Deus quer para nós. Esse é um desafio que todos nós temos que passar. No começo do meu ministério, um garoto de 6 anos chegou para mim com o seguinte caso. Não convertido há muito tempo. Eu fujo de casa para usar drogas porque eu não aguento os meus pais. Meus pais fizeram da nossa casa um inferno. E eu não aguento mais morar com eles. Então o que eu faço? Quando eles começam, eu saio de casa. Eu fumo alguma coisa. Eu uso alguma coisa. Eu abandono a minha casa porque eu não aguento mais. Eu perguntei para ele, o que você gostaria de fazer? Ele falou, eu gostaria de viver o que eu aprendi na igreja. Que Deus salva, que Deus muda e que Deus transforma. E eu queria poder experimentar de verdade o que significa viver em paz
no meio da turbulência. 16, 17 anos. Começamos a andar juntos. Ele começou a falar sobre os hábitos e as rotinas, estudamos as Escrituras, falamos sobre o Evangelho, conversamos sobre uma vida de pureza. E com o tempo, ele foi entendendo que o problema que estava na casa dele não podia definir quem ele era. E que quem deveria defini-lo era o seu Senhor. E com o tempo, ele abandonou o uso das drogas. Com o tempo, ele abandonou as suas lutas internas sobre sua identidade em função dos conflitos dentro da casa. E entendeu que deveria ser, na casa dele, um promotor de paz. Ele abandonou o uso de entorpecentes. Ele abandonou o convívio dos ambientes, inclusive perdeu amigos por isso. Porque ele entendeu que se ele desse atenção para o seu conflito interno e para as suas questões mais íntimas, ele não aprendesse a resisti-las aqui, não aprendesse a viver a pureza de Deus aqui dentro, ele jamais iria experimentar uma vida de acordo com a graça. Cresceu, casou, hoje vive com a sua família e está muito bem. Ele entendeu que a mente dividida não dá certo. A mente dividida só traz prejuízo. É um homem completo, perfeito? Longe disso. Ele continua igual nós, tranqueira. Mas entendeu que a luta começa aqui. E que se nós quisermos experimentar inteireza no nosso relacionamento com o Senhor, nós precisaremos aprender a escolher a pureza. Nós precisaremos escolher a santidade quando as oportunidades surgirem. Mas ele também continuou dizendo, nós vamos precisar aprender a lamentar os nossos erros. Hoje em dia, os nossos equívocos são quase novas reformulações do nosso currículo, né? Nós fazemos uma entrevista, nós temos as nossas experiências negativas e nós transformamos isso em experiências positivas. Nós tivemos uma experiência que foi ruim em um lugar, nós aprendemos, melhoramos e fazemos diferente no próximo lugar. Nós tratamos assim a nossa vida. Os equívocos, na verdade, são oportunidades de aprendizado. Tiago está dizendo, se você quiser levar uma vida séria com o Senhor, você vai ter que entender que os seus erros são motivos de choro e de lamento. Não é uma experiência positiva que vai ser negativa que vai ser melhorada. É uma experiência de conflito e guerra com o Senhor que precisa te levar a chorar, a entender emocionalmente o que isso significa. Ele diz, entristeçam-se, olha só, lamentem-se e chorem. Se não bastasse uma vez só, ele diz 3. 3 palavras diferentes para e chora, para e lamenta. Esse tipo de lamento é o lamento do arrependido, verdadeiramente arrependido. Não aquele que diz estar arrependido e não muda nada. Aquele realmente arrependido. É aquele que entendeu a graça de Deus, que entendeu a completude da graça de Deus, que entendeu a tranqueireza do seu pecado, entendeu a profundidade das trevas que vive e se arrepende copiosamente, chorando copiosamente. E o conselho de Tiago para nós é o oposto do salmista. O do salmista é troquem o lamento pelo riso. Ele diz, não, nesse momento é trocar o riso pelo lamento. Não existe alegria numa vida longe do Senhor. Não existe celebração longe do Senhor. É troque a alegria por lamento e troque a alegria por tristeza. Agora é hora de chorar. As Escrituras tinham uma figura muito bonita, por isso eles se colocavam em panos de saco e cinza. Por que eles faziam isso? Por que eles mudavam o exterior deles? Para deixar claro para todo mundo a desgraça que eles estão vivendo. Nós não, nós maquiamos os nossos equívocos. Nós usamos eles como experiências de crescimento profissional. Nós levamos de uma maneira muito frívola os nossos pecados. Muito, quase que de uma maneira banal. Os nossos pecados são deslizes. Não, Senhor. Os nossos pecados são guerra contra o Senhor, é uma ofensa à dignidade de um Deus eternamente bom e santo. É um conflito, é uma resistência com aquele que nos ama infinitamente. É a marca da sabedoria de Satanás infiltrada nas nossas vidas.
É a marca de um abandono do Senhor. É uma marca de um esquecimento da sua graça. Nós precisamos lamentar os nossos erros. Lembro de uma vez fazer um aconselhamento com um homem que estava vivendo naquele momento em que nós começamos a conversar, ele vivia um relacionamento descontrolado com alguém no seu trabalho. E vivia do jeito que quis. E ele não entendia a gravidade do seu pecado. Era somente um caso, uma fé, só uma coisa. E tendo sido descoberto pela própria esposa, não tomou nenhuma decisão. Tendo sido confrontado por amigos, não tomou nenhuma decisão. E somente começou a cair no entendimento do que poderia estar acontecendo quando a esposa entregou os papéis com a seguinte expressão dizendo: fale com o meu advogado. Eu e as crianças vamos ficar aqui. Pode procurar um lugar para você morar. Perdeu o emprego, voltou a morar com os pais, sem recurso, sem dinheiro para bancar a coisa ou a fé. Ficou sozinho, abandonado, deprimido, sem dinheiro, sem trabalho, sem identidade. Entendeu o que é chorar pelos erros que fez. O que significa abandonar os filhos para trás para seguir os desejos. Entendeu o que significa não poder ver mais as crianças. Mas o estrago já tinha sido feito. Ali ele lamentou. Ali ele entendeu. E infelizmente nós só chegamos nesse lugar quando a desgraça abunda desse jeito. Nós não temos esse sentimento para a mentira que nós contamos. Nós não temos esse sentimento para as besteiras que nós fazemos. Mas uma vida que é marcada pelo favor da graça precisa desse tipo de reconhecimento de que pecado é grave e que precisa ser tratado, que precisa ser lamentado, chorado. É uma marca do nosso conflito com Deus. Graças a Deus, esse meu amigo teve uma virada na sua história. Tendo reconhecido e lamentado os seus erros, ele pediu ajuda. Foi aconselhado, foi orientado, foi dirigido. Teve a chance de pedir perdão para os filhos. Teve a chance de pedir perdão para a esposa. E pouco antes do divórcio ser finalizado, aquela família foi restaurada pela graça de Deus. Fizeram uma nova celebração de casamento. E disseram: agora nós sabemos o que é viver com o Senhor. Por fim, Tiago vai dizer: seja humilde. Ele termina dizendo: o resultado desse arrependimento verdadeiro é: você vai se humilhar diante do Senhor. Você vai se entregar, acaba o orgulho. Quando você chega no lugar do verdadeiro arrependimento, do verdadeiro lamentar pelos equívocos, só sobra um lugar para a gente, que é essa entrega para o Senhor. Eu vou me humilhar diante dele agora. Agora não sobra mais nada. Eu não tenho mais nenhuma vergonha, não tenho mais nenhum medo, não tenho nada. Não sobrou nada, a não ser esse pecador miserável. E agora eu me entrego para o Senhor. E ele diz: e o Senhor te exaltará. Aquilo que o nosso coração mais quer e aquilo que só o nosso Senhor pode dar. Nós gostaríamos de ser exaltados, grandes, nós gostaríamos disso. Mas o nosso Senhor tem o jeito certo de fazer. Ele vai quebrar o nosso coração para que a gente entenda que só Ele é Deus. Ele vai quebrar o nosso coração para que a gente entenda que só Ele pode nos levar. E Ele vai fazer isso porque Ele quer nos ver inteiros. Ele quer nos ver exaltados. Ele quer nos ver firmes, completos, recebendo o seu favor e vivendo a vida da graça.
Talvez você esteja se perguntando por que ele contou tanta história hoje. Ele nunca conta história. Por que ele contou tanta história hoje? Contei muitas histórias para vocês para lembrar, em primeiro lugar, que todas essas histórias somos nós. Nós somos exatamente assim. Se você pensa que você está longe de qualquer uma dessas histórias, lembra? Nós somos exatamente assim. Nós somos quebrados por dentro. Nós temos conflitos internos. Mas eu também contei essas histórias para que você lembre que Deus pode restaurar pessoas com conflitos internos igual você. Eu não sei qual que é a tua luta hoje. Eu não sei qual que é o teu conflito interno aqui dentro. Mas eu conheço um Senhor que, através da palavra dele, ele restaura a gente. Ele reforma a vida. Eu conheço um Senhor que lapida pecado e que trata coração orgulhoso. E se porventura o seu coração é orgulhoso como o meu é, eu queria que você lembrasse: o caminho da graça e do favor divino é escolher quem você quer servir. No final das contas, é quem você quer servir. Se você vai servir a Deus, busque esse Deus verdadeiramente. Busque a pureza desse Deus. Lamente de verdade os seus erros. E seja humilde. Porque o Senhor concede graça aos humildes. E aqui são 5 passos para a gente entender como desfrutar da graça de Deus na vida cristã. Se você é um orgulhoso, como eu sou, o caminho é a graça de Deus. O caminho é esse lamentar, de se entregar, de essa entrega completa. É o cessar da inimizade, é a experiência da paz. E se você é essa pessoa, eu quero convidar você a experimentar o favor de Deus, seguindo a instrução da Escritura, apresentada nos passos que nós vimos hoje. Vamos orar?